Pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia. Olá, em tutoriais em música.wordpress.com. Tudo que eu estou falando você pode estudar. Se você não estiver entendendo agora, você daqui a um mês volta, estuda outras coisas e volta. Enfim, está disponível aí para você na internet, isso é de graça. Ok? Todo o conteúdo está organizado nesse site. Tá? Então, se você chega lá e vê qual é o assunto que você quer estudar, vai em cima já no tutorial certinho e tem muita coisa. Esse tutorial de hoje é um tutorial que muitas pessoas estão escrevendo assim, estão pedindo, né, a informação sobre isso aqui. E finalmente chegou a hora, tá, da gente falar sobre isso aqui, que é uma coisa muito simples. Na verdade, não tem segredo, não. É usado na música o tempo todo, ok? E é só a gente conhecer bem os campos harmônicos maior e menor, para a gente ver que essa história de empréstimo modal não tem muito segredo, não. Então, o que acontece? Só para dar uma recapitulada aqui, ó. Campo harmônico maior, a gente tem o primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor, sétimo grau diminuto. Já no campo harmônico menor, a gente tem o primeiro grau menor, o segundo grau diminuto, terceiro grau maior, quarto grau menor, quinto grau, já coloquei ele maior aqui, certo? Porque é o comum ele aparecer quinto grau maior, sexto grau maior e o sétimo grau maior. Sabendo que podem acontecer as alterações pontuais aqui no campo harmônico menor e ele pode ficar um pouco diferente disso, mas basicamente é isso aqui. Então, o que a gente vai ver aqui agora? A gente precisa, quando a gente vai falar de empréstimo modal, a gente vai lidar basicamente com campos harmônicos homônimos. O que é isso? Os que têm o mesmo nome. Tá? Homônimo significa isso, de mesmo nome. Então, repara, ó, eu dei como exemplo aqui Lá maior e Lá menor. Onde é que é o mesmo nome? É o Lá. Tá? Então, Lá e Lá. Você não vai pensar que você está em Lá maior e vai pegar emprestado de Sol menor. Não, isso aí você chama de outra coisa, não é de empréstimo modal. Empréstimo modal é quando você está, por exemplo, em Lá maior e pega um acorde emprestado do Lá menor, ou seja, campo harmônico homônimo, certo? Então vamos olhar aqui cada grau de cada campo harmônico desse. Primeiro grau, Lá maior. Segundo grau, Si menor. Terceiro grau, Dó sustenido menor. Quarto grau, Ré maior. Quinto grau, Mi maior. Sexto grau, Fá sustenido menor. Sétimo grau, Sol sustenido diminuto. Esse é o campo harmônico de Lá maior. Sempre, tá? Isso aqui não muda. O campo harmônico de Lá maior é isso aqui. E o campo harmônico de Lá menor, a gente vai ver que tem outros acordes. Então, primeiro grau é o Lá menor, segundo grau é o Si diminuto, terceiro grau é o Dó maior, quarto grau é o Ré menor, quinto grau é o Mi maior, já colocando ele alterado, tudo bem? Sexto grau é o Fá maior, sétimo grau é o Sol maior. Então, repara que tem algumas variações aqui que são bem interessantes. Por exemplo, o primeiro grau, a nota coincide, tá vendo aqui Lá e Lá, beleza. O segundo grau, a nota coincide, Si e Si, apesar da natureza diferente, né? No primeiro e no segundo grau. No terceiro grau, a nota já muda. Então, ó, eu tenho aqui um Dó sustenido no campo harmônico maior e tenho um Dó natural no campo harmônico menor. No quarto e no quinto, as notas também são comuns, ó, Ré e Ré, só que no maior o grau é maior, né? O quarto grau é maior, e no menor o quarto grau é menor. Isso é muito usado. Quinto grau, o acorde é comum, lembra aquela ideia da dominante tônica, certo? E no sexto grau, ó, a gente tem diferença. Tá vendo aqui? Fá sustenido contra Fá e Sol sustenido contra Sol. São apenas pontos para a gente observar, ok? Que a gente pode ter uma variedade grande assim quando a gente começa a usar o empréstimo modal.
Mas basicamente o empréstimo modal se refere a isso. Quando eu pego emprestado, por exemplo, aqui eu estou numa progressão do campo harmônico maior, eu saí de Lá maior, fui para Ré maior, que é o quarto grau de Lá maior, e de repente eu resolvo colocar ali um Ré menor. Esse Ré menor aqui, ele é comum ao campo harmônico de Lá menor. Então a gente diz que isso aqui é um empréstimo modal. Fácil, né? Não tem mistério nenhum. Eu peguei emprestado do campo harmônico homônimo de Lá maior. E aí, de repente, eu volto aqui para o meu Lá maior. Super comum isso aqui, você pegar o quarto grau e usar o quarto grau menor, ok? É simples, empréstimo modal é só isso mesmo. Você usar algum acorde do campo harmônico homônimo. Para você ficar fera nisso aqui, o que é que você tem que fazer? Treinar bastante o conhecimento de campo harmônico. Essas tabelinhas que eu fiz aqui, ó, que eu mostrei ali atrás em Lá maior e que aqui eu estou mostrando em Sol maior, se você fizer isso aqui, com certeza você vai tá, né, bem fera assim, nesse treinamento, né, do campo harmônico. E aí você vai reconhecer os acordes quando eles forem emprestados do campo harmônico homônimo mais facilmente. Eu mostrei ali atrás um exemplo, né, de campo harmônico maior que pega emprestado o quarto grau menor, mas o contrário também é verdadeiro. Eu posso estar trabalhando aqui no campo harmônico menor e aí de repente eu pego emprestado algum acorde do campo harmônico maior. É correto, e isso também é empréstimo modal. Beleza? Maravilha, pessoas. No próximo tutorial vou colocar alguns exemplos, vou tocar um pouquinho alguns exemplos de empréstimo modal. Ok? Maravilha. Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia, 34º já. A série completa você encontra lá em tutoriaisemmusica.wordpress.com. Beleza? Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Forte abraço e até a próxima. Valeu!